Boa noite, Érica. Que bom que você chegou para me fazer companhia. Estamos só nós duas aqui, né? Vou esperar até 20 horas em ponto para a gente iniciar a nossa transmissão. Ai, boa noite, senhor Zanetti. Que bom ter a companhia do senhor. Sim, estão chegando, né, Érica? Também acredito. Fora os irmãozinhos desencarnados, né? Que devem estar aqui conosco, aí com vocês, nossos anjos de guarda, com certeza, todos aqui, para fazer deste momento um momento muito importante para o nosso aprimoramento, para a nossa tranquilidade, para a nossa instrução, né? Tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Na realidade, eu já conversei com alguns irmãos semana passada sobre esse tema, né, que tanto que aflige, né, que traz aflições, e hoje nós vamos de novo falar sobre isso, porque semana passada houve um problema, a gente não conseguiu gravar essa live, e aí o Vini generosamente me deu essa outra oportunidade, porque ele achava que valia a pena, né, que ficasse gravado. Deixa eu fechar. Então, meus queridos irmãos, vamos iniciar o nosso momento de estudo do Evangelho nesta noite tão boa, né? Nesse climinha que deu um alívio para o nosso calor e a gente pode experimentar todas as sensações dessa natureza perfeita que Deus nos oferece, né? Para a construção, para trilhar a nossa felicidade. Então, de início, eu convido todos vocês a fazer uma oração. Então, vamos acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos ao nosso Deus de amor, nosso Pai todo amoroso, elevar a Ele toda a nossa gratidão por permitir que nós nos encontremos, que nós exploremos as mensagens de Jesus. Então, vamos pedir a Ele que sintonize nossos pensamentos ao nosso anjo de guarda, que Jesus refrigere nossos pensamentos e nossos sentimentos, que Jesus, nosso divino jardineiro, nos ajude a colher as sementes de amor e verdade, que aqui vai estar à nossa disposição, que as guarde em nosso coração e que Ele nos ajude a cuidar, cultivar e fazer com que ela germine, tornando mais fácil, tornando melhor a nossa jornada evolutiva. E também vamos pedir a Deus que envie bons espíritos para nos instruir e que também afaste de nós todos os maus espíritos. Que o nosso crescimento, que a nossa vibração de amor também colabore com todos aqueles que operam pela regeneração da humanidade e a regeneração do nosso planeta Terra. Assim seja. Queridos amigos, então, para introduzir esse tema, ansiedade, eu escolhi uma frase que eu acho maravilhosa, que está na abertura do livro A Gênese,
de Allan Kardec, e diz assim: para Deus, passado e futuro são presente. Gente, quanto conhecimento dentro dessa frase, quanto conselho bom dentro de uma única frase. E eu acho que ela combina muito com a ansiedade, porque a ansiedade nos desvia o foco. Ela sempre nos remete a fatos passados que afligem nosso coração e fazem a gente carregar uma culpa, e a gente não se livra dessa culpa e não faz nada para melhorar o nosso fazer, para que a gente não cometa mais aqueles erros que nos levaram a cultivar essa culpa em nosso coração. E se essa ansiedade não nos ancora a esse passado culposo, ela nos remete a um futuro incerto, e daí a gente preenche nossos pensamentos com assim, as piores situações que podem nos levar a um erro cometido no passado, e aí a gente deixa escapar entre os nossos dedos o que há de mais valioso, que é o presente. Até porque Kardec já nos deu essa grande dica: para Deus, passado e futuro são o presente. Deus é todo presente conosco, Ele está aqui para nos ajudar a superar e a melhorar a cada dia. Então, nessas duas situações, relembrando o passado ou projetando um futuro funesto para nós, a ansiedade nos paralisa diante do nosso progresso. Somos impedidos por isso. Claro, claro que o passado é importante, que nós colhemos o que plantamos, somos resultado do que vivemos. O passado está refletido em nós, hoje, no presente, mas nós não podemos fazer nada com ele, a não ser aprender. Aprender com os erros do passado para ter um presente melhor e sermos capazes de projetar um futuro melhor para nós. E aí é exatamente isso. Quanto ao futuro, o que a gente tem que fazer é um projeto de futuro, um futuro maravilhoso. Vamos pensar o que nós queremos para nós, fazer um programa de necessidades, né? E trilhar esse caminho. E é claro, gente, que mesmo a gente fazendo um projeto maravilhoso de futuro, ele não acontece exatamente como a gente escreve. Por quê? Porque seria muito chato. Já pensou se bastasse a gente escrever numa carta, um papel, o que a gente queria para o nosso futuro e isso acontecesse? Ia perder a graça da nossa vida, o colorido da nossa vida. Ia ser tipo um jogo, né? Que você entra para assistir um jogo já sabendo o vencedor, já sabendo as faltas, quem que vai fazer falta, quem que não vai cometer falta, quem que vai errar mais, quem que vai errar menos. Então, quando nós pensamos, então, por esse prisma e nos entregamos ao presente, nós potencializamos nossas virtudes. Nós vamos aprimorar o nosso autoconhecimento, nossa carga intelectual, nossa emoção para a vida de agora, para a vida real. Então, essa oportunidade de aprender com o que fomos no passado e alargar as estradas do bem que queremos trilhar para o futuro, é isso que vai acontecer quando a gente foca no presente. Mas e a ansiedade, Sandra? O que a gente faz com essa ansiedade? Será que se a gente vencer a ansiedade, é possível vencer a ansiedade totalmente com foco no presente? E aí eu digo que não. Porque a ansiedade, na realidade, gente, ela acontece quando a gente se vê diante de alguma aflição, de alguma situação difícil que a gente não consegue enxergar a solução de imediato. Ou até quando alguma coisa acontece fora da nossa alçada e que nos afeta. E aí a gente fica aflito demais. E será que é possível a gente se livrar da aflição totalmente? Não, gente, não é. Porque um espírito encarnado ou desencarnado, um espírito encarnado como nós aqui, neste planeta de provas e expiações, nós não somos puros. Somente os espíritos puros podem viver livres de aflições, porque nós vamos ver agora que as aflições é que nos impulsionam para o aprimoramento, para que a gente chegue à perfeição. E então, nós temos que enfrentar as aflições com sabedoria, para não deixar que a ansiedade nos paralise.
Que a ansiedade nos remeta para o nosso passado e a gente fique pensando só nas nossas culpas, ou que ela nos remeta para o futuro. E aí a gente fica pensando em coisas horríveis que podem acontecer com a gente e a gente deixa de projetar, a gente deixa de ser dono das rédeas do nosso futuro, do nosso aprimoramento moral. Então, como que nós vamos fazer isso? Como que nós podemos viver bem com a ansiedade, fazer com que ela realmente seja o aguilhão do nosso progresso? Esse é o grande desafio de todos nós. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer, gente, e o mais importante de tudo, o primeiro passo é que nos apropriemos do conhecimento, do entendimento que somos seres imortais. Criados simples e ignorantes, sim, porém não desamparados, muito pelo contrário, né? Nós somos assistidos constantemente por um espírito puro, perfeito, que ao nos criar simples e ignorantes, Deus, nosso Criador, nosso Pai todo amoroso, determinou: olha, você vai cuidar dessa criatura que eu amo muito, para que ela evolua, para que ela trilhe o melhor caminho. Só que foi só isso que ele nos deu? Um espírito puro cuidando de nós o tempo todo? Não, ele nos deu muito mais. Ele nos deu um mapa da felicidade e também, gente, uma lanterna de luz infinita, infinita, muito forte, que ilumina a nossa vida. Eu estou falando, quando eu falo de mapa da felicidade, eu me refiro às leis divinas que ele gravou em nossa consciência desde o instante da nossa criação. E a lanterna para nós podermos olhar e explorar melhor esse mapa da felicidade é a centelha divina que há em nós. Deus se doa de pedacinho em pedacinho, porque ele é infinito em cada uma das suas criaturas. E a vida, gente, é um grande aprendizado. Existem aprendizados sem erros? Não, né? A vida é um grande aprendizado. E onde está a necessidade da imortalidade? É porque nós precisamos saber que nós não seremos perfeitos, nós não atingiremos o nosso progresso total numa única existência. Não, de jeito nenhum. Nós temos que viver múltiplas existências para que a gente consiga ver o erro que tivemos e recuperar esse erro, agir de novo, ter uma nova oportunidade. Então, apropriemos-nos da imortalidade, das múltiplas e infinitas existências e entendamos que as aflições nos impulsionam para o progresso. E para deixar mais clara essa imortalidade, eu trago aqui para vocês alguns ensinamentos que eu encontrei num livro que é muito interessante, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e que resume muitos ensinamentos. Aqui, inclusive, esse capítulo chama-se Resumo do Ensinamento dos Espíritos. E a 12ª, não é uma questão, né? São afirmações que ele coloca, é o seguinte, ó: o aperfeiçoamento do espírito é o fruto do seu próprio trabalho, não podendo em uma só existência corpórea adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que deve conduzi-lo ao objetivo. Ele o alcança por uma sucessão de existências, em cada uma das quais dá alguns passos para frente no caminho do progresso. Gente, aí a gente pode até perguntar assim, né? A gente é doido para culpar Deus das coisas, né? E aí a gente pode pensar assim: poxa, mas já que Deus nos ama tanto, será que não era mais fácil ele nos criar já perfeito, com uma missão? Olha aqui, a Sandra, ela vai ser professora. Sandra, ó, o caminho da felicidade é só esse, trilha esse, pronto. Não. Deus não abre mão da nossa liberdade. E ele criou filhos muito amados, ele não criou escravos. Se ele nos criasse já com tudo que a gente precisa, por exemplo, para ser uma professora, nós seríamos escravos dele e não filhos muito amados, dotados de liberdade absoluta. E a maior de todas a liberdade, a mais inviolável de todas, é a do pensamento. E mais tarde eu vou mostrar aqui para vocês que é o pensamento
que definem a nossa vida futura, e por isso que é muito importante cuidar da qualidade deles. Então Deus não abre mão da nossa liberdade e Ele nos dá o livre-arbítrio. Então talvez aquela sementinha de ser uma pessoa que vai ensinar, eu decido se eu vou ser uma professora, se eu vou ser uma palestrante, se eu vou ser uma psicóloga que vai aconselhar e vai ser legal, se eu vou ser um político, e assim eu vou ensinar. Mas a forma com a qual eu vou ensinar, sou eu que vou decidir, porque Deus é liberdade. Também nesse livro tem uma outra seção que se chama Máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. E aqui eu vou trazer 3 para vocês que estão relacionadas à ansiedade, à aflição, né? Que é de 40 a 42. Elas dizem assim, olha, as aflições na terra são os remédios da alma. Elas a salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. Por isso Jesus Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Na 41 diz o seguinte, nas vossas aflições, isso é importante, gente, porque a gente tem uma mania de se comparar. Então, se for para se comparar, não é, porque cada ser é único, com uma única missão, e todos nós fomos criados iguais, né? Nas vossas aflições, olhai abaixo de vós e não acima. Pensai naqueles que sofrem ainda mais que vós. E tem outra coisa, que para nós espíritas é um contrassenso. Olha aqui o que ele diz na 42. O desespero é natural naquele que crê que tudo acaba com a vida do corpo. É um contrassenso naquele que tem fé no futuro. Nós espíritas acreditamos em múltiplas existências, acreditamos na nossa imortalidade. Então, não precisamos nos desesperar. Então, agora que nós nos apropriamos do entendimento, e não pode esquecer disso, que nós temos várias existências para o futuro, que tivemos várias para o passado, nós temos que entender que as aflições nos impelem para o progresso, e não tem como ficar longe delas, mas tem como, a partir dos ensinamentos de Jesus, acreditando nele, acreditando nos bons conselhos dos nossos anjos de guarda, nós temos que encontrar um meio de segurar a nossa ansiedade diante das aflições. Ave, mas eu tenho passado por coisas difíceis demais. Brincadeira, não é possível, não estou aguentando isso. Aguenta, sabe por quê? Fomos nós mesmos que definimos o tipo de prova que nós passaríamos nessa existência. E sabe onde está respondendo isso? Nosso querido decodificador Allan Kardec perguntou assim para os espíritos na questão 258. Quando no estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ou seja, será que a gente sabe das aflições que a gente vai ter lá? Aí ele responde assim, ele mesmo próprio escolhe, ele não, né? Os espíritos respondem para ele. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Nada ocorre nada ocorre sem a permissão de Deus. Gente, e aqui, sabe, acho que hoje eu estou com um jogo na cabeça. Mas quando você está jogando e você erra um lance, você não fica torcendo para acontecer aquele lance novamente, só para você ter a oportunidade de melhorar e de não errar aquilo? Então, assim somos nós na erraticidade. Nós também escolhemos as nossas provas. Então, nós temos que estar conscientes dessa dinâmica aí da engrenagem da nossa vida. São várias vidas, somos imortais, criados simples e ignorantes, mas com o mapa da felicidade na nossa mente, com a centelha divina iluminando esse mapa e com uma missão. Mas temos a liberdade. E cada vez que a gente faz uma escolha errada, Deus nos propicia que nós mesmos escolhemos que tipo de situação nós queremos passar para evoluir nesse quesito, digamos assim, com essa virtude que nós não fomos capazes de desenvolver em outros momentos. Ótimo, então sabemos que temos que passar pelas aflições, mas como
passar por essas aflições. Gente, vocês percebem que a gente tem que melhorar as nossas virtudes, aprimorar as nossas virtudes para a gente não sofrer mais. E qual o caminho disso? O caminho disso é o caminho de suportar as aflições sem ansiedade. E aqui eu escolhi, assim, alguns caminhos. Quais foram? O caminho do autoconhecimento, o caminho da qualidade dos nossos pensamentos, do trabalho e da boa nova, de conhecer a boa nova. Então, vamos iniciar com o autoconhecimento, que daí eu vou... Tem uma questão, 919, que parece que ela une, gente, essa questão do sofrimento e do autoconhecimento, né? De que é o autoconhecimento que nos vai aliviar o sofrimento diante das aflições. E essa questão, 919, ela é bem extensa, eu não vou ler toda. E quem responde essa questão a Kardec é o nosso querido Santo Agostinho. Eu sou encantada por ele e tem um livro dele maravilhoso chamado Confissões, e eu me sinto muito próxima do Santo Agostinho, porque nesse livro a gente vê que ele era uma pessoa com tantos vícios e de repente ele foi superando cada um desses vícios, principalmente pelo estudo da Boa Nova. Então, olha aqui o que Kardec, na questão 919, pergunta aos espíritos. Qual é o meio mais eficaz e prático para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Gente, arrastamento do mal não pode ser aí entendido como ansiedade? Pode, né? Então aí Santo Agostinho responde assim, olha, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Que sábio, gente, Sócrates, né? Que abriu os caminhos para o cristianismo também. Aqui, gente, eu tive a impressão que Kardec falou assim, poxa vida, eu sei que ele falou isso, mas, né? Aí Kardec continuou a pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? E aí Santo Agostinho deu a receita que ele experimentou aqui na Terra. Respondeu assim, fazei o que eu fazia da minha vida sobre a Terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. E foi assim que eu consegui me conhecer e veio o que havia para reformar em mim. Porque nós vamos ver mais para frente também, gente, o ser humano, ele tem a mania de sempre achar que ele está sofrendo porque alguém fez alguma coisa para ele sofrer. Mas não, a solução está totalmente para nós, totalmente em nós. E isso aqui que Santo Agostinho fazia é o que nós podemos fazer para nos autoconhecer. Toda noite, revistar a nossa consciência, revistar as ações daquele dia, verificar, será que nós fizemos alguém sofrer? Será que nós deixamos de ajudar alguém? E procurar a raiz dessas faltas. E aí a questão 785, ela responde de maneira magnânima. Kardec pergunta assim, qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem de uma maneira bem delongada, mas aqui eu vou resumir: o orgulho e o egoísmo. Então, gente, quando a gente fizer esse exame de consciência, pode ter certeza que sempre nós vamos perceber alguma falta que está enraizada junto a esses dois sentimentos que tanto afetam o nosso progresso moral: o orgulho e o egoísmo. Muito bem, então esse é o autoconhecimento. Como eu disse para vocês, temos que nos apropriar da nossa imortalidade, saber que as aflições são os aguilhões do nosso progresso, mas aí como vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade causada pelas nossas aflições? Primeiro é o autoconhecimento. A gente precisa saber quais são os nossos vícios, porque são eles que nos causam sofrimento diante das aflições. E a maior parte deles estão enraizadas no orgulho e no egoísmo. Agora, é a outra coisa que eu vou falar, eu acho interessantíssimo isso, gente, o pensamento.
o pensamento, a nossa mente. E é isso que eu vou ler para vocês, que a qualidade dos nossos pensamentos que influi no combate à ansiedade, eu tirei do livro Pensamento e Vida, psicografado por Emmanuel pelo espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Gente, então ele diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte, gerando a força do pensamento que tudo move. Gente, o nosso pensamento é fluido magnético, é matéria, ele move, cria e transforma, destrói e refaz, para crisolar e sublimar. E em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca, ou seja, o universo vibra contra nós ou a nosso favor em função dos nossos pensamentos. O reflexo dos nossos pensamentos esboça a emotividade. Gente, os nossos pensamentos que conduzem nossos sentimentos. E essa emotividade, esse sentimento plasma a ideia. Onde? No universo. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Olha, quando eu lia os livros espíritos há muito tempo atrás, os romances espíritas e também tantas obras maravilhosas de Chico, de Divaldo, enfim, eu pensava assim, meu Deus, como que o Emmanuel, como que Joana de Ângeles, como que Néio Lúcio sabe exatamente do pensamento de cada uma dessas pessoas que ele está contando para a gente? Como que acontece isso? E aí me foi instruído o seguinte, gente, no universo, em algum lugar que a gente não tem que entender tudo, nós não estamos, nossa inteligência, neste planeta de provas e expiações que só está acima dos mundos primitivos, a gente não dá conta de entender tudo. Mas falando como alegoria, é como se existisse uma grande biblioteca, gente, uma grande biblioteca divina nos planos celestiais. E a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos, de todas as nossas existências, estão num livro. E talvez um dia, em alguma existência, nós conseguimos ter acesso a esses livros. E por isso nós vamos saber quem nós fomos antes, no passado, quais foram as nossas experiências passadas. Mas existem alguns espíritos muito evoluídos, como Emmanuel, a quem Deus concede a liberdade de checar esses arquivos. E a partir disso, com o propósito de nos ensinar, com o propósito de revelar a vida do mundo invisível, que é o nosso verdadeiro lar. Então, gente, por isso que os nossos pensamentos e as nossas emoções ficam plasmadas nesse nosso livro celeste, que revela toda a nossa vida, onde está registrada a nossa vida, e ele determina as nossas ações futuras. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quem me conhece das pessoas que aqui estão, sabem que eu sou uma pessoa muito otimista. Para eu acreditar que algo vai dar errado, só depois que deu errado é que eu acredito que deu. E quando eu li esse livro aqui de Emmanuel, eu fiquei na dúvida, sabe? Eu falei assim, gente, mas será que os meus pensamentos realmente são tão negativos? Será que eu tenho pensamentos negativos? E eu me surpreendi por notar que a minha mente era bombardeada por pensamentos negativos. E aí eu comecei um exercício de limpar, de refrigerar meus pensamentos. Como? Pedindo auxílio para o meu anjo de guarda e para Jesus, tá bom? Então nós temos que bloquear essa cadeia maléfica de pensamentos. Normalmente são eles que nos prendem ao futuro em ações ruins. Bem, então esses pensamentos. Outra questão para a gente viver a ansiedade, gente, trabalho. Não existe outra maneira da gente melhorar nossas virtudes que não pelo trabalho. E tem dois tipos de trabalho, que também é colocado nesse livro Pensamento e Vida. O trabalho ação e o trabalho serviço. Nós precisamos fazer os dois. O trabalho e ação é aquele que garante o pão de cada dia. Se bem que no nosso trabalho ação, se a gente for amável com as pessoas, se a gente se prestar a ajudar, a fazer o melhor possível para tornar
a vida boa para todas essas pessoas, agradável, nós já estamos fazendo o trabalho, o serviço. Mas o trabalho, o serviço é aquele em que a gente se dedica a fazer o bem ao outro, sem esperar nada em troca. Então, o trabalho, a ação, ele transforma o ambiente. É necessário, porque nós precisamos ter um ambiente de mais conforto, de tecnologia, um ambiente saneado, mas o trabalho, o serviço transforma o homem. E é isso que nos vai levar a colaborar com a regeneração, não só nossa, mas do planeta Terra. E minha última trilha que eu recomendo, que eu vou recomendar, é a questão do estudo da Boa Nova, né, do Evangelho no lar. E do Evangelho no lar e de outros momentos também de estudar. Porque Jesus, e eu tirei aqui, gente, essa boa nova que eu vou trazer para vocês, esse momento muito importante, que essa história que colabora muito com essa questão da ansiedade, eu extraí de um livrinho chamado Jesus no Lar. Foi escrito por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. Então, ele fala da Boa Nova, e é muito interessante porque este livro, ele traz diálogos fraternos, na realidade, o evangelho feito por Jesus no lar de Simão Pedro. O evangelho no lar, o primeiro evangelho no lar que aconteceu aqui no nosso planeta Terra, foi na casa de Simão Pedro por Jesus. E aqui tem vários diálogos fraternos de Jesus com seus discípulos e outras pessoas. Então, eu trouxe aqui para colaborar com esse nosso tema, foi a receita da felicidade. Esse é o título do diálogo fraterno. Então, Jesus reunia seus apóstolos e, por vezes, outros convidados na casa de Pedro, no culto da Boa Nova. Numa dessas reuniões, o tema eram os imperativos da felicidade humana. E Tadeu era um dos mais inflamados para discutir. Ele expressava indisfarçável revolta pela situação política da época. Ele falava das injustiças dos romanos, do sofrimento do povo. Gente, vocês não reconhecem essa paixão aqui do Tiago para o que nós vivemos nesse momento? As pessoas estão se degladiando por conta de um ou de outro, não vou citar nomes aqui, mas o nosso país está assim, a ponto de famílias se dividirem por conta de apoio a um ou a outro grupo político, né? E vendo aquele discurso assim passional, Jesus perguntou ao Tadeu: Tadeu, como você interpreta a felicidade, né? E aí acho que Tadeu pensou assim, eu vou responder algo bem, que Jesus vai ficar bem contente, né? E aí ele respondeu assim, Senhor, a felicidade é a paz de todos, é o reinado da paz e do amor sobre a terra. Aí o Cristo não se satisfez com essa resposta e deu uma agulhadinha, né? Dizendo assim para Simão, sim, Simão não, para Tadeu, sim, Tadeu, eu sei que é a paz de todos, eu sei, mas e para você? Como você se sentiria realmente feliz? E aí, Tadeu respondeu assim num longo discurso, gente, e eu aqui vou resumir as ocorrências, os acontecimentos e comportamentos que ele esperava dos outros para ser feliz. Olha a inocência do Tadeu. Ele foi relatando aqui, gente, um monte de coisa que ele queria que o mundo fosse de um jeito para ele ser feliz. Ele não tinha percebido ainda que ele precisava ser exatamente como ele queria que os outros fossem para atingir um mundo realmente, como ele disse aqui, de paz, onde reinava a paz. Então aí Tadeu foi respondendo para Jesus: ai, Jesus, eu queria que todo mundo me compreendesse. Eu não queria sentir o desprezo, porque eu tenho nobres intenções. Eu também queria, Jesus, que os meus conviventes não duvidassem da minha boa vontade de acertar e que não brigassem comigo quando eu erro. Eu queria que eles confiassem em mim, principalmente meus amigos. Eu queria também que eles respeitassem meu trabalho, mesmo quando eles acham que tem situações diferentes para cada problema, mas que respeitem a minha solução. Ele também queria, gente, olha, essa é difícil, hein? Eu quero que a maledicência não me atinja.
Gente, como esse negócio de alguém falar mal de outra pessoa e chegar até a gente, como dói, como a gente se sente injustiçado, né? E Tadeu continuou com a lista imensa dele. Senhor, eu também queria que as pessoas fossem corteses comigo, fossem cordiais. Eu gostaria que não existisse indiferença, calúnia, sarcasmos e suspeitos. Eu não queria que ninguém suspeitasse de mim. Eu gostaria, Senhor, de que quando eu entristeço, que as pessoas não fossem impiedosas comigo, que elas me ajudassem a sair dessa tristeza. Eu queria que os meus parentes e os meus conterrâneos valorizassem pela boa vontade da minha alma, me valorizassem pela boa vontade da minha alma e não pelo que eu aparento ser. Que eles aceitassem, sem formatações sociais, sem preconceitos. Isso que eu queria. Então, resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado, estimado por todos, embora eu saiba que eu não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com um abençoado concurso da dor e do tempo. Bem, gente, então vocês veem aqui, né? Tadeu ele descreveu tudo que a gente quer realmente, que as pessoas nos tratem muito bem, nos apoiem e nos entendam ao longo da nossa vida, mesmo com os nossos erros, e que nos valorizem pelo que nós somos, não pelo que temos. Então, tudo isso. E todo mundo ficou esperando o que Jesus diria isso, né? E aí Jesus respondeu assim: Tadeu, se você, amorosamente, obviamente, né, gente? Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você mesmo. E caminhando, cada homem nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então vocês veem, gente, o caminho, a receita da felicidade está em transformarmos tudo aquilo que nós desejamos no outro, que nós façamos primeiro e que nós procuremos por meio de testemunho, por meio de palavras, por meio de amor, de educação, fazer com que as pessoas nos imitem. Então nós precisamos, pelo nosso exemplo, ajudar o mundo a entender as suas aflições, a se livrar da ansiedade. E aí sim a gente pode se apropriar do que Cristo nos enunciou no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele fala assim: bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, sejam ocupando tronos, seja vivendo na extrema miséria, mas infelizmente poucos sabem sofrer. Raros compreendem que só as provas adequadamente suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta e Deus vos recusa consolações quando não tiverdes a coragem. A prece é um sustento para a alma, sim é, mas não é o bastante. Necessário é que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Sabe por quê, gente? A gente reza muito, mas a gente fica insistindo de falar para Deus: eu não mereço isso, Deus. Eu não mereço, me livra disso, eu não mereço. Então, com frequência, vos foi esclarecido que ele não põe fardo pesado sobre os ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e coragem. Então, bem-aventurados os aflitos, não é qualquer aflito que se deixa mover pela ansiedade. Quando vos acontecer um motivo de dor ou contrariedade, esforçai-vos para superá-lo, e quando conseguirdes dominar os furores da impaciência, da cólera, do desespero, da ansiedade, afirmai a vós mesmos com justa satisfação: fui o mais forte. E aí sim, você vai estar no rol desses que Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque de verdade, os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, receberão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o labor virá o repouso. Então é isso que eu tenho para falar sobre a ansiedade. Vamos nos apropriar, meus queridos irmãos,
da nossa imortalidade, saber que as aflições nos impelem para o progresso, saber que as aflições, nós mesmos escolhemos essas situações, não vamos culpar Deus por essas aflições, vamos buscar coragem, fé, resignação, confiança na boa nova, para sabermos entender isso e na nossa doutrina espírita que tanto revela. Vamos cuidar, vamos fazer um exame de autoconsciência todos os dias e procurar o que nós temos que melhorar em nós. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, pedindo socorro para os nossos anjos de guarda, para o nosso anjo de guarda e para Jesus livrar de nós todos os pensamentos ruins. Vamos trabalhar pelo pão nosso de cada dia, mas também trabalhar pela felicidade do outro, sem esperar nada, só colhendo a felicidade de fazer o bem. Vamos também nos instruir, afinal de contas, o Espírito de verdade nos diz: eis o primeiro mandamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. É isso. Então, obrigada a todos que estão aqui. Eu quero agradecer ao Vini pela oportunidade e quero agradecer a Lani, que foi a pessoa que me inspirou, que me encorajou a trabalhar, a agir nesse trabalho de fazer palestras, e faz muito bem, porque primeiramente as palestras servem para mim, servem para o meu aprimoramento moral. E eu espero que todos vocês também possam usufruir desse ensinamento maravilhoso, colhidos todos no Evangelho de Jesus Cristo, à luz da nossa maravilhosa doutrina espírita. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta. A minha norinha linda está falando para eu salvar essa palestra. Vini, eu não sei fazer isso. Eu espero que você faça, tá? Obrigada a todos que estão aqui presentes. Todos, meus amigos e meus familiares. Todos, muito obrigada. Obrigada, Vini. Eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Ai, não, vamos fazer a nossa prece, pelo amor de Deus. Estava quase esquecendo, Vini. Então vamos fechar os nossos olhos, meus queridos irmãos, e vamos relembrar todas essas sementes que nós colhemos aqui, a semente da imortalidade, a semente da centelha divina que há em nós, a semente do nosso mapa de felicidade, que são as leis divinas, a semente do entendimento, da coragem, da resignação, do trabalho, dos pensamentos benéficos, da certeza de que chegaremos à perfeição de mãos dadas com o nosso Senhor Jesus, acolhendo as boas instruções, os bons conselhos do nosso anjo de guarda. Então, que encerremos assim essa noite com um coração cheio de gratidão, esperando que cada um de vós possa, junto com o nosso jardineiro divino, germinar e fazer florir todas essas sementes. Um beijo no coração de vocês.